Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez estamos juntos pela graça de Deus, a fim de continuar nosso estudo aqui da palavra, sendo guiados aqui por esse extraordinário guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina. Uma bênção para a nossa vida, né? Obrigado por sua interação conosco, porque você compartilha, porque você dá o seu like, porque você dá o seu dislike. Obrigado porque você escreve aqui no nosso chat. Tudo isso é importante para que o nosso vídeo vá mais longe. Deus abençoe você. Obrigado de coração. Se você ainda não fez isso, faça, nos ajude a chegar a mais corações, a mais lares. Certamente a palavra de Deus vai trazer frutos dessa decisão para você, para os seus familiares e seus amigos. Vamos juntos? Ficou somente Noé. Vamos ao texto bíblico de hoje, Gênesis 7, 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Ficou somente Noé e aqueles que entraram na arca. Todos os milhões de pessoas que estavam vivendo nesse planeta, desde os animais até as aves, foram extintos completamente pelas ondas do dilúvio e pelos juízos do juízo de toda a terra. Deus, o Criador de todo mundo, agora é o juiz e condena esse mundo, não porque ele não tivesse misericórdia do povo, não porque ele era mau, não porque ele era implacável, não, nada disso. Diz a Bíblia que Noé pregou durante 120 anos, mais de um século. Deus falando assim, gente, arrependam-se dos seus pecados, voltem para mim, olha para a arca, escute as palavras de Noé. Há um céu para ganhar, há uma destruição de um dilúvio para evitar. Vocês podem se salvar. Quer saber de uma coisa? Muitas daquelas pessoas que ouviram Noé. E Ellen White, ela diz que até mesmo os carpinteiros que ajudaram Noé na construção daquela arca, se converteram. Muitos deles. E morreram antes do dilúvio. Muitos morreram. Outros se converteram. Se convenceram da mensagem, mas infelizmente se apostataram dessa verdade. E infelizmente perderam a sua salvação. O fato é que Deus deu 120 anos de graça e misericórdia para aquelas pessoas se arrependerem, mas infelizmente eles não quiseram. E o texto bíblico diz que todos foram exterminados, só restou Noé. Aí aqui traz pela primeira vez a palavra remanescente. O que é remanescente? Aquele que sobrou de todo um conjunto, de todo um grupo, aquele que sobrou, aquele que foi pinçado. Sobrou somente Noé. Esse termo remanescente, ele é recorrente em toda a Bíblia. Veja, por exemplo, Gênesis 45, versículo 7, quando diz, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Está falando de José e aquela grande fome que abateu sobre toda a terra, e ele, como governante de todo o Egito, ele preservou aí o remanescente do povo de Deus, dando-lhes o que comer. Veja esse texto de Isaías, capítulo 4, versículo 3. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Os restantes de Sião, os que ficaram. O termo remanescente, ele é importante para nós entendermos o povo de Deus nos últimos dias. No capítulo 12, versículo 17 de Apocalipse, fala que o dragão irou-se contra a mulher. Você sabe que dragão representa Satanás, a mulher representa a igreja. E a Bíblia fala assim, o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, ou seja, o que sobrou dessa mulher que era perseguida e fruto da ira e do ódio do dragão. O que restou dela, aí a Bíblia diz que eles tinham duas características. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nós sabemos pela Bíblia, lá em Apocalipse 19, versículo 10, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
Isaías 11, versículo 11, nos diz assim, ó, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. A mesma coisa vai se repetir no fim da história da humanidade. Veja, por exemplo, a história de Noé antes do dilúvio. Se Deus tivesse derramado toda a sua ira e não preservasse Noé, toda a humanidade seria extinta, completamente extinta. Hoje, os seres humanos vivem em um estado de rebelião contra Deus, alguns, né? Não são todos. Graças a Deus, você não, sua família também não. Mas a grande maioria vive em um estado de rebelião contra Deus. E Deus haverá novamente de derramar seus juízos sobre a terra, mas Ele vai preservar um remanescente, um restante do seu povo. E através desse remanescente, quando completar o número exato deles, aí haverá um novo céu e uma nova terra, assim como foi um novo céu e uma nova terra para os habitantes do mundo pós-dilúvio. Nós haveremos de viver para sempre com o nosso Deus. Agora, o que salvou Noé foi exatamente a disposição de graça e misericórdia do Deus que fez aliança com ele. Por mais que fosse importante a sua colaboração no fato dele ter construído a aliança e ter pregado 120 anos, nós vamos perceber pela história que a sua única esperança estava na misericórdia e bondade de Deus, porque Noé, tanto quanto seus contemporâneos, era também pecador. E também a sua família que foi salva das águas do dilúvio. Então, meu amigo e minha amiga, no final das contas, lá quando Deus derramar seus juízos sobre a terra, sobre esse mundo de pecado, não mais com as águas do dilúvio, mas com fogo celestial, Ele vai salvar o restante do seu povo, o remanescente, descrito em Apocalipse 12, versículo 17. Com base em quê? Na sua misericórdia e bondade. Todos que se achegarem lá no céu, todos que se salvarem, se salvarão pelo mesmo método. Chegaremos ao céu pela mesma via de acesso, pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Deus. É somente isso, meu amigo, é somente isso. Agora, por que eles serão salvos? Porque eles agarraram-se com todas as forças à providência de Deus, quando Ele deu o seu Filho para ser o substituto do pecador. É isso. Deixa eu ler para você. É bom a gente ler o texto e a gente entender esse assunto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu lhe pergunto, quem é que não conheceu o pecado? Foi o próprio Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nós, pecadores, pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Olha que coisa extraordinária. Então veja, Deus vai salvar um remanescente do seu povo, mas aqueles que se apegaram com toda a força, essa providência divina de aceitarem a Jesus como esse substituto da humanidade. Como que Deus é capaz de tornar um ser humano injusto, pecador, em alguém justo, inocente? Pela mesma razão que Ele torna Jesus, que não conheceu o pecado, em pecado. Entende? Então, Deus ele faz isso por meio da sua graça e da sua misericórdia. Eu pergunto, o que nós podemos fazer para merecer isso? Tem alguma coisa que você pode fazer? Você pode dizer diante de Deus assim, ó Senhor, o que eu fiz aqui, o Senhor é obrigado a me salvar. Ou seja, a salvação que o Senhor vai me dar, na verdade, você não está fazendo favor nenhum para mim, é um pagamento diante de tudo o que eu fiz de bom. Alguém pode fazer isso? Alguém pode dizer isso? Quem é que pode? Mesmo aqueles que são os mais cuidadosos entre nós. Ninguém. No final das contas, você vai perceber que somente a misericórdia e a graça de Deus. Enquanto não chega esse dia, nós devemos fazer como é.
andar com Deus, para que Ele nos dê um coração justo e que a nossa entrega seja íntegra, integridade. Tá bom? Deus abençoe você, viu, meu amigo? Espero que você agarre essa oportunidade mais uma vez que Deus está te dando. Quer se agarrar hoje? Ore comigo então. Senhor, mais uma vez aceitamos a Tua providência, o sacrifício de Jesus como nosso substituto. Salva-nos pelo sangue de Cristo. Em nome dele que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada e chegaremos ao final, onde nós iremos fazer um apanhado geral de tudo que nós estudamos essa semana. Deus te abençoe. Aproveite bem o seu dia.